Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto. Sextou! Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja. Para você que curte uma sexta-feira junto com a gente já há bastante tempo, sabe que eu não apresento esse programa sozinho. E tenho a minha amiga, a querida ginecologista Thalita Domenici, como a minha parceira. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? E você? Tudo muito que bem por aqui. Doido para começar o nosso papo, doido para falar de saúde e sexualidade para a nossa audiência. Se você, meu amor, chegou nesse programa agora e não está entendendo nada do que está acontecendo, eu te explico. O Tarja Rosa é uma grande plataforma digital que fala de saúde e sexualidade para adolescentes como você. Não é legal essa ideia? E a gente não está aqui só no podcast, não. Temos o site tarjarosa.com.br, reportagens sobre saúde, sobre sexualidade, sobre seu corpo, sobre sexo oral, sobre sua vagina, sobre cólica. Estamos também no Instagram, Tarja Rosa Oficial. Segue a gente lá, artes fofíssimas. Espero que nessa altura já tenha chegado no 20 mil. Eu estou acompanhando esse número lá. Quero chegar aos 20 mil seguidores. E também estamos no YouTube, este ano sob o comando de Jairo Bauer, falando também de saúde e sexualidade. Então, procure o nosso canal no YouTube, comece a seguir e ative as notificações. Assim você fica sabendo toda vez que houver um vídeo novo. Você não perde os conteúdos super legais do Tarja. Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro para te ajudar. Olha que legal! Ele se chama Meu Querido Corpo e é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar e se tornar cada vez mais dona de si. O livro tem páginas interativas para você completar com palavras e frases positivas, orientações sobre assuntos delicados como sexo, consentimento, ansiedade e afirmações muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O Meu Querido Corpo foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para o Instituto Plano de Menina, que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar, é só acessar bancadobem.com.br. Boa leitura! Para quem também já acompanha a gente há mais de 60 programas, é uma playlist imensa de programas muito legais. Sabe que toda semana a gente traz uma convidada nova. E nessa sexta-feira a gente tem o prazer de receber a ginecologista, a doutora Miriam Rosolém. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo bem, um oi para todo mundo. Seja muito bem-vinda, espero que você fique muito à vontade aqui na nossa conversa. Um bate-papo gostoso, um bate-papo informal, para trazer informação para a nossa audiência, para as adolescentes desse Brasilzão. Então tá bom, então vamos começar. Vamos começar? Thalita, você tá pronta aí? Super pronta. Então vamos lá. Olha, gente, esse tema foi sugerido por uma menina que segue a gente no Instagram, que é coceira vaginal. O que pode ser? Pelo que a gente já entendeu aqui nesse programa, né, Thalita? A gente já falou sobre isso também nas nossas redes e no site. Pode ser um monte de coisa, mas eu te pergunto, é algo bastante comum, amiga? É algo bastante comum no consultório, Thiago, essa queixa de coceira vaginal. O importante é a gente saber identificar exatamente se essa coceira é na vagina, se é na vulva, se ela vem acompanhada ou não de corrimento, se ela vem acompanhada de algum outro fator, como, por exemplo, alguma vermelhidão, descamação da pele, para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Sim, eu queria aproveitar que você citou a diferença de vulva e vagina e acho bom a gente repetir. Você pode repetir pra gente, por favor? Sim, é muito comum a gente chamar tudo de vagina, né? As meninas costumam fazer isso. A vagina é um órgão genital interno, tá? Então é onde a gente tem a relação sexual com penetração e ela serve para ligar a parte externa, que é a vulva, que é onde a gente consegue ver, ao útero,
para levar os espermatozoides numa gestação. A vulva é a parte, como eu já falei, é a parte externa, tá? Onde tem os pelos, tem os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Isso é a vulva e não a vagina. Doutora Miriam, quando que essa coceira, quando ela aparece, vamos trazer a doutora Miriam pro papo também. Quando essa coceira deve ser uma preocupação? Coçou, a menina já tem que ficar preocupada? Não, às vezes se é um episódio isolado, ou se ela fica 1, 2 dias assim com um desconforto, não precisa se preocupar, porque às vezes vem ou por uma irritação, ou uso de absorvente, ou uso de alguma substância, algum sabonete, qualquer coisa assim irritativa que pode vir e você percebe e descontinua e não tem grandes problemas. Agora, quando está associado a secreções vaginais que são diferentes daquelas que a gente tem, quando você apresenta algum odor ou alguma lesão, algum machucado na região da vulva, vagina, né, que comumente a gente fala, aí sim é hora de perceber que alguma coisa está errada e procurar o serviço médico, né? Miriam, tendo essa noção de que pode ter alguma coisa errada ali, quais são as eventuais causas? Quais são as causas mais comuns da tal da coceira vaginal? Então, as mais comuns, elas são causadas assim por agentes infecciosos, né? Então, você tem ou por fungos, ou por bactérias, ou os protozoários, que a gente chama de tricomonas, né? Doutora, quando são os fungos e protozoários, quais são essas doenças? Elas têm nomes que a gente conhece? Por fungo, é a famosa, né, candidíase, que todo mundo, né, as mulheres conhecem bem, né, como a gente diz, quem nunca, né? Ela pode aparecer uma vez na vida, pode, ser uma coisa assim pontual, ou às vezes, né, a gente tem as candidíases de repetição, que são, assim, situações que incomodam bastante e pode até dar um conflitozinho emocional, porque a sensação é que nunca você tem essa doença, então você está sempre com desconforto, pode alterar também na parte sexual e várias outras coisas, né? Além da candidíase, a gente tem também as infecções por bactérias, que a gente chama de vaginose. Já não é tão comum você ver o prurido, a coceira nessa situação, mas às vezes ela pode estar associada à candidíase. São aquelas infecções que às vezes a gente pode sentir até um certo cheiro, um certo odor diferente na vagina, né? Então, quando está associada, pode também dar coceira. E a terceira que a gente vê assim também, que é a tricomonas também, que tem um odor, acaba dando assim um processo de inflamação, pode dar dor na hora da relação. Então são as doenças que a gente vê assim de uma forma mais frequente no consultório. São as mais comuns, né? Thalitinha, mas também tem muitas vezes em que essa coceira pode ser resultado, como vocês duas já mencionaram, de processos alérgicos, né? Vir de um tecido, de um líquido, de um desodorante. Como a menina consegue identificar isso? Sentir uma coceira, ela para de usar aquilo que ela começou a usar de diferente? A partir do momento que ela sentiu coceira, ela tem que tentar identificar o que ela mudou na vida dela ali com os cuidados de higiene íntima. Então, às vezes ela comprou uma calcinha nova, uma calcinha de outro tecido, às vezes ela tá usando roupa muito apertada, às vezes ela trocou o tipo de sabonete que ela usa ou o tipo de absorvente que ela usa. Até uma coisa importante, que é mais difícil da gente detectar, às vezes você mudou ou o sabão que lava a roupa, que lava a calcinha, ou o amaciante. Isso pode dar um processo alérgico também. Às vezes pode ser até uma mudança de camisinha para quem tem vida sexual ativa, né? Pode ser também. Uma mudança da marca da camisinha simplesmente já pode acontecer. Então vale prestar atenção. Se teve alguma mudança recente de hábito, de higienização, para que você também ajude, quando for ao consultório, a ginecologista com essas informações para que vocês cheguem juntas a uma solução, tá? Só para lembrar, a gente tem um programa muito legal sobre candidíase que vale a pena vocês darem uma olhada. E temos um programa super legal, que é um dos campeões de audiência aqui do Tarja, que é o de higiene íntima. É um dos mais ouvidos, tem dicas valiosas ali. E você vai ver que higiene íntima é algo mais simples do que parece, né, Thalita? Muito simples, na verdade. Só fazer uma higiene, não exagerar, não lavar a vagina.
só lavar por fora e tá tudo certo. É isso aí. Doutora Miriam, tendo descoberto o que é, por exemplo, se for alguma doença como dessas que você mencionou, a alergia a gente já entendeu mais ou menos o processo, como é esse tratamento? A menina vai tomar um remédio, ela vai passar uma pomadinha? O que ela pode esperar depois desse diagnóstico? No caso, né, de haver alguma infecção, nós vamos ter que diferenciar qual é o agente que está causando e fazer o tratamento de acordo, né? Então, no caso das candidíases, dos fungos, né, a gente vai usar os antifúngicos, que podem ser tratamentos orais, e também tratamentos vaginais, com os cremes, óvulos, né? Bactérias, geralmente a gente vai usar os antibióticos e junto com o creme vaginal. Tanto a bactéria quanto o protozoário, tá? Como a Thalita falou, essas medidas de higiene, elas são sempre importantes para poder prevenir alguns tipos dessas doenças, porque como a gente fala, né, nem tudo é doença que você pegou de uma relação, né, sem proteção. Tem coisas que a gente é vulnerável ao aparecimento crônico e você vai precisar não só desses tratamentos medicamentosos, como também outros cuidados, como, né, a higiene, e às vezes até também a gente orienta a alimentação, os hábitos saudáveis, né? Isso pode interferir, né, o que ela tem comido, a dieta do dia a dia, né? Sim, muito, muito, muito. Tudo é ponto de atenção, é o que a gente diz aqui no podcast, ouvinte. Percebeu algo de diferente no seu corpo, né? É o que a Thalita fala, funcionava de um jeito, começou a funcionar de outro, alô gineco, marca uma consulta, vai lá conversar, vai lá trocar ideias. Muito que bem. Doutora Miriam, a gente vai agora para o Tarja Responde, para as dúvidas das ouvintes. Vamos nessa? Vamos, sim. Adoro o Tarja Responde. Fazia tempo que a gente não fazia o Tarja Responde, porque a gente estava fazendo plantões de dúvidas. Você que está acompanhando a gente o ano todo, viu que a gente está fazendo plantãozão de dúvidas dos temas campeões aqui. Mas voltamos para o Tarja Responde nessa edição. E o que é essa sessão? A sessão favorita da Thalita é a sessão em que a gente responde a sua dúvida. Então você pode participar nessa hora do programa. Não é legal? Tudo bem que esse programa já começou com a participação de uma ouvinte. Foi ela que sugeriu o tema. Mas você pode mandar sua dúvida assim, tanto por DM, lá no Tarja Rosa Oficial no Instagram. Corre na DM, manda sua mensagem tranquilinha, a gente traz pro programa, tá bom? Ou pelo e-mail, tarjarosaoficial@gmail.com. Eu sei que você vai me mandar pro DM, então não tem problema. Pode mandar por lá que a gente pega. Se a gente não trouxer para o programa, Thalita responde do mesmo jeito, né, Thalita? É isso aí. Manda para mim que eu respondo. Não fica sem resposta, pessoal. Muito importante. Você não vai ser identificado. Então pode perguntar o que você quiser. Pergunta errada é a pergunta não feita. Doutora Mira, primeira pergunta. É normal ter coceira quando a gente está menstruando? Sim, pode ser normal, né? Dependendo do absorvente que você está utilizando. É como a gente já tinha falado até dos cuidados, né? De repente você trocou o absorvente, ou então está associado essa menstruação com a infecção, principalmente que a gente vê, a infecção fúngica. Aí pode, muitas vezes, piorar esses sintomas, né? Então pode acontecer. Doutora, mas então peraí. Quer dizer que pode acontecer, mas se acontecer, não é o esperado. Não, a gente vê às vezes acontecendo sim, principalmente nas infecções fúngicas, né? Ou irritação do absorvente, pode acontecer sim. Você estiver menstruada e tá sentindo coceira, precisa investigar, certo, doutora? Sim, sim. Precisa descobrir o que é, hein? Exatamente. Não tá certo aí, não. Thalitinha, essa dúvida chegou na nossa caixinha de perguntas sobre coceira. A menina perguntou pra gente como evitar o corrimento vaginal. Eu queria que você falasse sobre isso, mas eu queria emendar uma pergunta em cima dessa, que é: pode ter relação com coceira? A gente descobriu que sim, né? As principais coisas para a gente evitar um corrimento vaginal é a higiene íntima, né? Como a gente já falou. É ter relação com preservativo, porque várias dessas infecções são sexualmente transmissíveis, então isso é muito importante. E como a gente sempre fala nos nossos programas aí de corrimentos, é importante deixar a vulva e a vagina bem arejada, então evitar tecidos
que aumentam a umidade, como a lycra, por exemplo. Evitar usar calça muito apertada. Se puder dormir sem calcinha, melhor. Dessa maneira, a gente consegue evitar os corrimentos vaginais. Agora, quanto à relação com a coceira, Ti, tem sim, como a doutora Miriam já falou, né? Principalmente a candidíase, que é dos corrimentos vaginais, é o que mais dá coceira, tá? Não que não possa estar presente nos outros tipos, mas tem muita relação, sim, corrimento com coceira, principalmente quando a infecção é por fungo. Um dado valioso aí que eu acho para as meninas é que se essa menina estiver com a coceira e não foi ainda no ginecologista, o ideal é ela evitar ter relações sexuais até fazer um diagnóstico do que é essa coceira, né? Porque se for uma infecção, muito provavelmente o ginecologista vai pedir para que essa menina não tenha relações até o final do tratamento, para evitar que infecte o parceiro. O parceiro ou a parceira, né, amiga? Ou a parceria de forma geral. Sim, então, exatamente. gente, vai transar, protege, usa a camisinha, é o que a gente fala aqui. Em todas as formas de sexo, mucosa com mucosa, você já corre o risco. Doutora Miriam, que bela estreia. Está convidada para voltar na sexta que vem. E ela vai estar aqui, viu, pessoal? Muito obrigado. Foi um prazer recebê-la no nosso programa. Sim, obrigado vocês. Imagina, a gente que agradece. Se a gente quiser te seguir no Instagram, tem como, doutora? O meu Instagram é doutora Miriam Yunis, doutora com DRAMYRIAN Yunis. Yunis com Y também, doutora? Não, o Yunis não tem o Y, é só IUNES. É isso, gente. Sigam a doutora Miriam lá. Thalitinha, qual que é o seu Instagram? Eu sou Thalita Domenic, Thalita com H no primeiro T, Domenic com CH. E você, Thiago? Eu sou Luxo e Riqueza, me siga lá no Instagram. E na sexta-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui. Gostou do programa? Marque a gente nas suas redes, @TarjaRosaOficial, pra gente saber que você tá ouvindo. Indique também o podcast para suas amigas. Espalhe a palavra do Tarja. Um bom fim de semana. Até semana que vem. Beijos! Beijos! Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos @TarjaRosaOficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com.